A graça é falaz, e a beleza é vã. A mulher inteligente é a que se deve louvar. Dai-lhe o fruto de suas mãos, e que suas obras a louvem nas portas da cidade. Olá, meu nome é Cíntia e sejam bem-vindos ao Febres 25. Eu quis começar com essa palavra hoje, né? Como um prelúdio da nossa conversa de hoje. O tema escolhido para o nosso bate-papo aqui no canal hoje é sobre a mulher e o trabalho. Fiquei muito feliz quando nós escolhemos esse tema, né? Caiu meio que de forma... escolhemos assim meio que de forma inesperada, mas também providencial falar sobre esse tema. E fiquei muito contente, porque eu diria que é um tema que rege minha vida desde sempre, né? O fato de ser mulher, né? De ter nascido mulher e o fato de, desde sempre, estar sendo preparada para o trabalho. Mas eu quero esmiuçar bem isso, porque ao longo do tempo, a minha concepção do que eu trabalho, como o trabalho deve ser realizado, ele foi mudando à medida que eu fui amadurecendo. Eu comecei a trabalhar cedo, né? Digamos. Comecei a trabalhar fora com 16 anos de idade. E desde quando eu me entendo, assim, com razão das coisas, eu fui preparada para o mercado de trabalho. Eu fui preparada para trilhando uma carreira. Desde cedo eu me recordo de estar fazendo cursos, né, cursos de informática, cursos de línguas, para que eu pudesse trilhar uma carreira fora. E tudo isso de forma que os meus pais visavam o meu futuro, né? Um futuro onde eu pudesse, né, um futuro onde eu pudesse me desenvolver profissionalmente, crescer profissionalmente. Dentro disso, eu sinto que eu nunca fui muito cobrada quanto a exercer bem atividades dentro do lar. E eu não culpo, né, os meus pais por isso. Eu acho que era o que eles viam como melhor para mim, né, de estar voltada para aprender outras coisas, né, sempre em cursinho, sempre ali na escola fazendo alguma matéria extracurricular, né, aprendendo sobre música. Isso foi muito bom também. Isso foi um ponto muito bom. Mas não era assim, né, não era a prioridade que eu tivesse um conhecimento das coisas do lar. Então, né, como eu disse ali, desde cedo eu comecei a exercer atividades, né, que fossem remuneradas, né, dentro de escritórios, né, indústrias. E é engraçado, né, a gente vê hoje em dia, né, memes assim na internet, né, quando as mães filmam as crianças e falam assim, né, aproveita agora porque com X idade vocês vão estar no Jovem Aprendiz. E é engraçado que nós não vemos, assim, as mulheres, né, falando de formarem boas mulheres, boas mães, boas educadoras, mas o olhar é sempre voltado para ser uma boa profissional. Uma mulher que exerce um trabalho que vai ser remunerado. O que não é ruim, porque essa possibilidade, né, nos foi dada para que nós estivéssemos em lugares em que antes nós não podíamos estar. Então, nós tivemos essa possibilidade, né, de estar ocupando alguns lugares, algumas profissões, inclusive que mulher não poderia estar presente, não poderia exercer. E foi nos dada essa possibilidade. A partir da guerra que acontece a revolução industrial, ali onde as mulheres precisam sair para conquistar, né, a sua moeda de troca, o seu dinheiro. Muitas mulheres precisam começar a sair para trabalhar. E, infelizmente, a levar o pão
para dentro de casa, que era uma atividade, né? Era uma função exclusiva do homem até determinado período. Então a mulher ela sai de casa para poder, né? Como os homens estão em guerra e elas não têm como levar, né? Esse pão para dentro de casa, elas começam a sair. Acontece que a partir do momento que as mulheres elas saem de casa para prover para dentro de casa, um lugar ele fica vazio, né? Um lugar que era o da mãe, da esposa. Acontece ali, né, a revolução, onde muitas mulheres, né, se levantam para poder de fato ocupar esses lugares onde eram dos homens, sem talvez pensar muito bem nas consequências desse afastamento do lugar onde era ocupado. Como eu já disse, tem sim o que é aproveitável nessa situação. Como eu já falei em uma outra ocasião aqui, de todas as coisas Deus tira algo bom, né? Tudo nós podemos ver algo bom. Mas o que aconteceu de fato quando a mulher ela passa a priorizar um trabalho exterior? Como eu disse, ela vai ocupar um lugar que era de fato do homem. Trabalhos que eram do homem, né? De fazerem coisas que antes elas não estavam acostumadas a fazer. E nós vemos que sim, a mulher ela tem aptidão, ela tem a condição de fazer tudo o que um homem faz. Mas é como um autor que eu gosto muito, né? Um filósofo que eu gosto muito diz, o Jordan Peterson. Ele fala que a mulher ela não foi feita para fazer tudo o que um homem faz, mas ela foi criada para fazer tudo o que um homem não pode fazer. Então, quando nós entendemos esse pensamento, principalmente à luz, né, do que Deus nos apresenta, do que Deus espera de nós, é entender que existem sim funções que são única e exclusivamente do homem e vai ter atividades próprias que são da mulher. Não é dizer, né, que mulher usa rosa e homem usa azul e um não pode usar a cor do outro. Mas tem coisas no interior, né, na essência do que é a mulher, sim. E coisas que são propriamente da essência do homem também. E tudo isso vai nos dizer a respeito do qual trabalho é mais importante cada um exercer. É muito difícil a gente conseguir compreender isso sem compreender quem nós somos, a que nós fomos criados. Basta, né, você olhar mesmo de fato para um homem, para uma mulher, e você vê que eles, fisicamente, aqui eu não vou nem entrar numa questão ainda do que seja a forma como se pensa ou a forma como se age, mas basta que você olhe o físico de um homem e de uma mulher para você ver como eles são diferentes. Não tem como dizer, né, a partir do que se vê, de que eles tenham as mesmas potencialidades, sabe? Quando você olha um homem, né, um homem eles sempre são, né, eles têm mais massa, né, eles são mais fortes de alguma forma, né, você vê que a mulher, ela malha e é difícil, né, pegar músculo, né, você vê que o homem, ele tem, de fato, ele tem esse músculo, ele tem uma estrutura diferenciada, parece que é mais robusta, e a mulher, quando você olha, né, a mulher, ela é desenhada, né, a mulher, ela passa uma suavidade a partir do que você vê ali no corpo da mulher, né, é diferenciado. E aqui eu tô falando só do que a gente vê esteticamente, que a gente vê fisicamente do homem e da mulher. Então, você vê que eles têm, sim, algumas finalidades diferentes. Quanto seres humanos, né, a finalidade, né, a dignidade é a mesma.
mas quanto ao trabalho, né? Eles vão exercer o trabalho de uma forma diferenciada. Sim, o homem, né, com a sua capacidade de prover, com a sua capacidade de proteger, a mulher com a sua capacidade de cuidar, formar, nutrir, tudo isso vai ser realizado de uma forma diferente. E aí, você fala assim, Cíntia, então a mulher foi criada para estar dentro do lar e quando ela está fora do trabalho, do lar, ela não exerce de forma magistral aquilo. Não, não é isso. O que acontece é que quando a mulher ela sai de um ambiente aonde, né, as suas melhores características vão florescer melhor e ela vai para um ambiente onde nada vem ajudar para que essas características venham a se desenvolver, isso quer dizer que o trabalho dela, né, pode mudar a sua essência. E é isso que nós vemos acontecendo nos dias atuais. E é muito, muito, muito dolorido, principalmente para uma mulher que às vezes precisa estar no mercado de trabalho, precisa estar dentro de casa e precisa estar se formando academicamente. Isso é muito dolorido, porque é como se a mulher ela criasse uma máscara para cada ambiente que ela está, porque cada ambiente pede dela, às vezes, um posicionamento diferente, às vezes um posicionamento, às vezes até mais masculino, de fato. Quando você vai para dentro de uma empresa, não tem como dizer que você não vai precisar ser mais dura, que você vai precisar ser mais incisiva, mais líder, né? Isso são coisas muito próprias do homem, que quando ele vai exercer, ele exerce, né? Me desculpe as mulheres, né, que, né, são feministas aí, levantam uma bandeira, mas, gente, não tem como dizer que vai ter certas atividades que um homem, por sua natureza, ele vai exercer melhor, entendeu? Principalmente porque a mulher, às vezes, dentro de um papel de liderança, ela vai sofrer, sim, liderança no quesito de reger ali uma empresa. Por quê? Porque a mulher, ela tem um instinto maternal, né? Ela não vai ali, ela vai se envolver demasiadamente numa situação, ela vai colocar muito coração, porque na mulher essa questão do colocar coração nas coisas, né? É muito, muito, muito da mulher isso. Enfim, gera-se uma confusão, uma desordem emocional tão grande da mulher que ela fica realmente desnorteada. E aí ela sai depois para um ambiente, digamos, um ambiente acadêmico, né, onde outra vez, né, ela tem que se colocar, né, em uma outra situação, né, se posicionar de forma onde ela precisa se entregar ali aos estudos e a construir algo. Depois ela volta para casa, onde a demanda é de mulher, de cuidar do lar, das coisas, de cuidar da família, de né, estar ali com o seu esposo. E aí, numa mulher, né, que às vezes venha a de fato se perder. Se perder porque ela já não sabe mais quem ela é, ela não sabe onde que ela exerce o papel dela de mãe, ela não sabe onde ela exerce o papel dela de líder, ela não sabe onde exercer o papel dela ali como acadêmica ou estudiosa. Gera uma confusão na cabeça de nós, mulheres. E por que isso acontece? Porque foi nos dado, digamos, quase que um script de como nós devemos seguir a nossa vida, conduzir, né, os passos da nossa vida até o final da nossa vida, né? Nós, mulheres, a partir do momento, né, que nós passamos a entender racionalmente as coisas, né, a gente entende que a gente precisa estudar, a gente precisa trilhar carreira, e aí a gente precisa
namorar, casar, ter filhos, 2 filhos, gente, no máximo. Deus me livre, né? Até mais que isso. Ironicamente falando, né? E você deve ser bem-sucedida e você deve ganhar dinheiro e você deve estar sempre linda, impecável. E isso é um script que acaba com a gente porque é inalcançável, sabe? Ser 100% em todos os lugares que você está. Além disso, você entender o porquê você deve fazer cada uma dessas coisas. Sem entender o seu chamado mesmo, sem entender quem você é. Olha, você deve seguir isso daqui, mas aí você chega lá na frente e não entendeu nada do que aconteceu. Você não entende por que você fez determinadas coisas, você não entende por que você fez determinadas escolhas. E aí parece que é o que muitas mulheres relatam. Quando chega em determinado momento, né? O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Né? Era isso mesmo que eu queria? Esquecendo, né, que o fato de nós sermos únicas aos olhos de Deus. De que Deus tem, sim, um caminho para todas nós. Um caminho que é único de cada uma. Mas quiseram colocar todas as mulheres em uma caixinha, de forma que se você não segue o script, você é vista como uma aberração. Nossa, mas por que ela tá fazendo assim? Por que ela tá seguindo por tal caminho? É inadmissível você fugir do padrão. É inadmissível você parar e pensar com a sua própria cabeça. Questionar os lugares que você deva estar ou não. Isso é muito, muito, muito sério, né? E o mais estranho tem sido muito comum. As pessoas, né, gostam, né? A mídia adora gritar, né? O lugar da mulher é aonde ela quiser. Porém, se ela fala que quer ficar dentro de casa, que isso, é um absurdo. Se a mulher fala que ela quer ser uma religiosa, você está doente. Chega a ser, assim, algo assustador. Porque, na verdade, é você saindo do script que foi criado pelo mundo. E aí, quando você vai estar onde você quer estar, e as pessoas acham estranho. E sim, eu acredito nessa fala, tá, gente? Eu acredito nessa fala de que o lugar da mulher é onde ela quiser, se Deus a chamou a estar naquele lugar e a dignificar a sua vida através daquilo ali. Eu acredito muito nisso, porque basta que a gente olhe para a vida das santas mulheres. É triste, mas nem referencial nós temos hoje em dia. Bons referenciais nós não temos hoje em dia. Referenciais contemporâneos, né, de mulheres que vão... talvez a gente tenha alguns poucos aí, mas o que é, né, exposto na mídia, os referenciais são muito pobres, né, no contexto assim, né, que é pobre mesmo, né, moralmente, espiritualmente falando, é pobre. Então, é bom que nós tenhamos bons referenciais e, como eu falava, né, o lugar da mulher é onde ela quiser, sim, porque a gente olha para a vida das santas e como são vidas diferenciadas, diversas, não são ali, sabe, fechada num quadradinho. Que bonito você olhar para a vida de Santa Joana d'Arc, né, que comandou um exército, que era uma mulher santa, uma mulher pura, era uma mulher devota, né? Quem leu A Donzela de Orleans fica maravilhado quando vê a vida de Santa Joana d'Arc, né? Segundo o relato de muitos soldados, era uma mulher extremamente dócil, que se torna a ícone do feminismo porque foi queimada na fogueira, mas não olham toda a vida de Santa Joana d'Arc.
Santa Joana d'Arc é uma mulher super devota. Qual o trabalho que ela exercia? De liderar ali aqueles soldados, mas para qual finalidade? Para a glória de Deus. Comparado a Santa Joana d'Arc, né? Outra que viveu um chamado completamente diferente é Santa Teresinha do Menino Jesus, que era também admiradora, né, de Santa Joana d'Arc. Tem fotos de Santa Teresinha vestida de Santa Joana d'Arc. Santa Teresinha vivia, né, reclusa do mundo, né? E ali ela também fazia a vontade de Deus. Ela estava também no lugar que ela queria. Era o sonho de Santa Teresinha ir para o Carmelo. Era o sonho dela. E qual é o trabalho que ela exerce? O trabalho que ela exerce, né, de rezar, de fazer, né, as atividades ali, né, do convento para a glória de Deus. E aqui eu queria entrar num ponto que talvez seja muito confuso para o mundo, né, do fato das irmãs religiosas, né, a forma como elas vivem. Algo que me marcou muito foi no encontro, né, que teve encontro nacional do Exército de São Miguel, que teve no início desse ano que eu fui. E algo que me marcou foi o fato de ver ali, né, as irmãs exercendo todas as atividades. Todas as atividades. A gente fica preso, né, ao que elas apresentam, né, nos canais. Mas que bonito ver as irmãs em tudo. Eu olhava para a mesa de som, tinha uma. Eu olhava ali para as pessoas que estavam ordenando as câmeras, tinha uma irmã. Uma para sempre abaixo, uma na água. Uma, sabe? Em todos os lugares elas estavam, de alguma forma, trabalhando. Não era só um momento, né, de oração que estavam ali no palco. Não, em todos os lugares que eu olhava tinha alguma irmã trabalhando. Porque o lugar da mulher é onde ela quiser. E chega a ser contraditório com o que o mundo diz para nós. Vou dar outro exemplo de uma mulher santa também e que realizou o seu trabalho dignamente, sem se deixar corromper pelo que o mundo fala, né? Que é Santa Giana, que era já uma santa casada. Santa Giana, que vem de Joana. Se não me engano, tinha uma devoção aí também. Não vou lembrar agora, mas eu acho que tinha uma devoção aqui também. Santa Giana era uma mulher comum. Era uma mulher que era médica, que era missionária. Depois, né, ela veio a se casar com Pietro, mas que também exercia suas atividades normalmente dentro da igreja. E ela exercia o trabalho de forma que dignificasse a Deus. E aqui eu acho que a gente cai numa confusão quando a gente fala sobre trabalho, porque as mulheres passaram a considerar essencial o trabalho a que se é remunerado, que é o que nós chamaríamos de emprego. Acontece que os trabalhos que são essenciais, eles não pedem remuneração, que é os trabalhos que nós exercemos dentro dos nossos lares, que nós exercemos dentro das igrejas. Acontece que se nós sairmos dessa posição, haverá, né, ali que se contratar uma mão de obra para que seja remunerada para exercer, que são trabalhos essenciais. Mas com que condição? Às vezes de se perder a essência daquilo que se é. É isso que acontece quando a mulher ela sai de casa para a finalidade de um trabalho fora. Às vezes saindo, deixando aquele espaço vazio para que se remunere outra pessoa sem a essência do que ela acha que é moralmente correto. Enfim, eu não estou falando que as mulheres elas tenham que sair dos seus trabalhos e estar em casa. Não acredito que
elas devam, por exemplo, só trabalhar fora para poder levar o pão para dentro de casa. Cada uma conhece a sua realidade, cada uma entende da sua realidade. Mas o que eu quero falar é sobre a forma como a mulher ela pode exercer esses papéis sem perder a sua essência, sem deixar-se influenciar pelas coisas que o mundo fala, sabe? De que você tem que ser empoderada, de que você tem que ser a mais forte, que você dá conta de tudo. Nós somos seres relacionais, né, gente? Nós não precisamos olhar essa condição de uma forma solitária, sozinha. Eu não preciso de ninguém. Todos nós precisamos uns dos outros, né? Nós não podemos omitir isso. Todos nós precisamos uns dos outros, mas os meios de comunicação muitas vezes, né, nos fazem pensar que nós mulheres, né, não precisamos de nada além de ninguém. Vocês dão conta sozinha, guerreiras. Deus me livre, gente, não me chama de guerreira nunca, não quero. Não quero, tá? Não, nós somos seres relacionais que precisamos uns dos outros. Como diz um pregador que eu gosto muito, americano, ele fala quando, né, uma geração de damas surgir, se levantará uma geração de cavalheiros, né? Parece que sai um pouco do contexto do que nós estamos falando nesse momento, né, sobre o trabalho, a mulher e o trabalho, mas para que a gente possa colocar as coisas no devido lugar, nós, quanto mulheres, nós precisamos entender qual é o nosso trabalho, qual é a nossa missão. Porque aí às vezes a gente fala assim, mas os homens estão assim, estão assado, tá, mas qual é a sua postura no mundo? A sua postura precisa mudar. Para que essa geração de cavalheiros possa se levantar também. Então, entenda, esse trabalho essencial, ele é importante, esse trabalho que não é remunerado, esse trabalho que é remunerado dentro ou fora de casa, eles importam, mas o trabalho que verdadeiramente é necessário para nós, é importante para nós, é o trabalho que nós fazemos dentro de nós. A partir disso, né, do cultivo dessa vida interior, a partir desse reordenamento dos nossos afetos, que todas as outras coisas serão ordenadas. A partir do momento que nós entendemos a que, né, nós devemos cuidar, porque nós devemos cuidar da nossa alma, porque nós precisamos transformá-la naquilo que é a vontade de Deus desde toda a eternidade. É isso que ele nos chama desde sempre, né? O trabalho ele não era um jugo antes do pecado original. A partir de então, ele vem como um castigo. Ele vem como um castigo, né? Os homens adoram colocar a culpa nas mulheres, né? Às vezes, falando essas coisas. Mas ele vem justamente também pra gente cultivar essa vida interior. Cultivo da nossa intimidade para com Deus. Porque é isso que nós somos chamados. E é isso o que importa. É isso que faz sentido. E aí, todas as outras coisas do trabalho dentro, fora, remunerado ou não, que tem a sua devida importância, eles são instrumentos para que nós possamos ordenar o interior. Entende? Então é sobre isso que eu queria falar hoje. Espero que vocês gostem, espero que vocês, mulheres, busquem, sabe, essa perfeição, esse aperfeiçoamento da alma para que a gente possa conseguir entender qual é o nosso trabalho aqui, sem se perder, sabe? E é isso. Espero que a gente possa
abordar um pouco mais sobre esse assunto mais pra frente, que venham outros temas similares. E que vocês possam deixar aqui também sugestões, dizerem se concordam, se não concordam. E até pra gente ter um parâmetro do que vocês estão achando das conversas até aqui, tá bom? É isso, curta, compartilhe, mande para uma amiga, venha conversar com a gente e até a próxima, tá bom?